Olá! Hoje na nossa aula, novamente, nós teremos o professor David nos acompanhando, participando dos nossos debates, das nossas discussões. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Boa noite a todos aí no Polo também. Ok. Hoje nós estaremos trabalhando com algumas questões que vão reforçar o que a gente falou na aula passada, né? Acrescentar algo a mais, e vamos trabalhar com algumas questões novas. Nossos objetivos hoje são... Nossos objetivos são hoje entender os elementos necessários para que a pessoa possa ser considerada moralmente responsável. Então a gente vai retomar algumas ações que foram ditas nas aulas anteriores para ter uma melhor compreensão do que é esse sujeito moralmente responsável. No segundo momento, discutir sobre o conceito de sujeito moral e relacioná-lo a situações de moralidade. Ou seja, nós vamos retomar alguns conceitos que já foi dito e alguns exemplos também para que fique mais claro esse conceito de moralidade. E por fim, compreender algumas concepções éticas da história da filosofia ocidental. Aquilo que nós vimos durante todo o processo da ética, no processo da filosofia, para que nós possamos entender os conceitos mais importantes da filosofia ocidental. Ok. Como o professor David falou, nós vamos começar hoje conversando um pouco, conhecendo um pouco mais sobre o que é o sujeito ético ou o sujeito moral. É importante a gente trabalhar esse conceito até para que a gente possa retomar o conceito de ética e o conceito de moral que nós trabalhamos na aula passada, e a partir desse conceito eu acho que a gente reforça esse exercício da ética no nosso cotidiano e o reconhecimento da moral social. Então, trazendo aqui o conceito ou a ideia de sujeito ético ou moral, nós vamos identificar 3 características básicas para que nós possamos identificar um sujeito como ético ou como sujeito moral. A primeira característica é que esse sujeito ele tem que ser um sujeito consciente. Consciente do quê? Né? Consciente de si e dos outros, como pessoas iguais e detentoras dos mesmos direitos. Isso é muito importante porque quando a gente fala de consciência, né, na aula passada nós falamos da consciência moral. Nós colocamos que todos nós temos a capacidade de julgar as nossas ações, mesmo antes de fazê-las, né, nós podemos pensar sobre elas e definir. Eu posso fazer isso, eu não posso fazer, eu devo fazer, eu não devo fazer. Essa questão do dever é uma questão que a gente vai discutir muito hoje. Mas voltando ao sujeito moral e sujeito ético, é importante a gente entender que essa consciência, ela tem que ser uma consciência do próprio indivíduo, do próprio sujeito, né? Então, como nós sabemos, nós somos sujeitos e seres sociais. Então, nós temos que ter uma consciência de que nós somos indivíduos, mas que nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos em uma coletividade. Daí falar a importância da consciência dos outros, ou seja, a importância dessa coletividade e do direito de todos nessa coletividade. A segunda característica importante a gente identificar no sujeito ético é que ele tem que ser dotado de vontade. Essa palavra vontade, na filosofia, ela tem um conceito um pouco diferente do que nós temos no senso comum. Na filosofia, a vontade é a capacidade, né, que cada sujeito, cada indivíduo tem para controlar e orientar os seus desejos, impulsos, tendências e sentimentos. Então, a partir do momento que nós podemos nos orientar, né, controlar os nossos desejos, nós temos que ser capazes também de deliberar e decidir entre várias alternativas possíveis. Então, como nós podemos ver aqui, o conceito de vontade na filosofia ou na reflexão ética, ele é um conceito um pouco diferente do senso comum, né? Porque não é o que eu quero fazer, mas é a capacidade que todos nós, como seres humanos, temos de controlar os nossos impulsos. Porque nós somos
em primeira instância, animais, né? Animais que pensam, animais que raciocinam, animais que têm uma consciência. Então, nós temos essas duas dimensões, né? A dimensão da racionalidade e a dimensão dos instintos, como qualquer um outro animal. No entanto, como sujeitos éticos, sujeitos racionais, que somos detentores de vontade, nós somos e devemos ser sujeitos capazes de controlar esses nossos instintos, né? Controlar essas nossas vontades. E nós somos capazes disso. Nós somos capazes justamente em função da nossa racionalidade. E o sujeito ético, o sujeito moral, é justamente esse sujeito que tem essa capacidade, né? Além de ser capaz, ele controla os seus instintos. Uma outra característica importante do sujeito ético ou moral é que ele tem que ser, ou ele é, né, um sujeito responsável, ou seja, ele tem que reconhecer-se como autor da ação, avaliar os efeitos e as consequências dela, assumi-la, isso é muito importante, né? Bem como assumir as consequências das suas ações e, portanto, respondendo por elas. E, por último, ele tem que ser, né? E ele é um sujeito livre, ou seja, ele tem o poder de autodeterminar-se, dando a si mesmo as regras de conduta. Então, veja que ao mesmo tempo que esse sujeito ele é responsável, ele é livre. E talvez essa liberdade é que dê essa característica da responsabilidade. Por quê? Porque se nós, seres humanos, somos livres para agir, para fazer o que nós bem quisermos, entre aspas, nós temos que ser responsáveis por essa ação. Então, o sujeito ético, ele é um sujeito que controla os seus instintos, ele é um sujeito que essencialmente é livre, porque todos nós somos livres, né? E por sermos livres, nós somos também responsáveis pela nossa ação. Mas o sujeito ético é esse sujeito que reconhece essas características. Ele reconhece que ele é livre e que essa liberdade dele lhe impõe uma responsabilidade, e essa responsabilidade lhe impõe uma vontade, ou seja, uma capacidade de escolher e de controlar os seus instintos. Então, o sujeito ético, ele é um sujeito que ele é consciente, que é a primeira característica que nós colocamos. Ele é consciente de si. Bom, se eu vivo em sociedade, eu tenho que agir de forma que eu possa estar agindo moralmente e eticamente nessa sociedade. Aí nós vamos trazer aqui um outro conceito muito importante para a gente entender a ética, que é a conduta ética. Na verdade, quando a gente fala de ética, geralmente a gente ouve essa palavra conduta, né? A ética é a conduta que o indivíduo tem na sociedade. Então, essa conduta ética, ela pressupõe justamente o que nós falamos a respeito do sujeito ético, a liberdade e a autonomia de personalidade. O sujeito ético ou moral, ele é capaz de se autodeterminar, né, como nós já falamos. Ele deve avaliar as condições de convívio social e tomar as decisões considerando as regras de convivência e as razões que orientam as suas ações sociais. Veja que quando a gente fala dessas razões, a gente pode pensar no conceito de ética, que diz que a ética é a reflexão da moral que vai tentar buscar os princípios dessa moralidade, né? Por que nós agimos de uma maneira e não de outra? Né? Por que em determinadas situações eu decido agir de uma maneira e não de outra? O sujeito ético é esse sujeito que, no seu exercício da vida social, ele vai exercitar a ética. Ou seja, ele vai decidir agir eticamente. Porque a ética, como nós falamos na aula passada, ela acontece em um campo que a gente chama de campo ético. E que campo é esse? A sociedade. Então, no convívio social, em todas as circunstâncias, a todos os momentos, nós estamos decidindo se nós vamos ser éticos ou não, se nós vamos agir moralmente ou não.
Como nós vimos na aula passada, nem sempre quando a gente age moralmente, nós estamos agindo eticamente. Porque o que vai definir se a minha ação é ética? Os princípios que eu vou usar para essa ação. E o que vai definir se a minha ação é moral? A moralidade constituída socialmente. Se eu estou seguindo a norma social, eu estou agindo moralmente. Se, ao mesmo tempo que eu sigo a norma social, eu busco um princípio ético, aí eu estou agindo também eticamente. E o sujeito ético é esse sujeito que busca, né, o tempo todo ele está buscando essas duas ações, tanto a ação moral quanto a ação ética. Quanto à construção dessa personalidade, porque a gente pode pensar, bom, mas ninguém nasce com uma personalidade moral, né? Ninguém é totalmente moral o tempo todo, isso é verdade, né? Então, o psicólogo Kohlberg, ele vai estabelecer 3 níveis de moralidade. E eu acredito que esses níveis, nós passamos por eles, nem todo mundo alcança todos. Mas, por exemplo, esse primeiro nível aqui, o nível pré-convencional, é o nível da moral heterônoma. Vocês lembram que na aula passada nós falamos sobre a moral heterônoma? O que é a moral heterônoma? É aquela moral, aquele sujeito que só age em função de outras pessoas. Então, se não tem ninguém olhando, eu não vou fazer a coisa certa. Eu não tenho a obrigação de fazer o que é certo, né? Eu posso fazer o que eu quiser, porque não tem ninguém olhando, não tem ninguém me fiscalizando. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso é uma situação que ocorre o tempo todo, né? Seja na nossa família, seja no nosso trabalho. Meu chefe não está, então eu vou fazer o que eu quero, né? O meu chefe não está, então eu não vou fazer esse trabalho agora. Isso é o que nós chamamos de moral heterônoma. Se você age assim, você está no nível que nós chamamos de nível pré-convencional. É o nível mais baixo da moralidade, né? Nós podemos dizer. O segundo nível é o nível convencional. Esse nível ele é um pouquinho mais elevado, porque a pessoa já superou essa fase anterior, ou seja, ela não necessita do chefe, nem do pai, nem da mãe, nem do amigo para fazer o que é certo. Por quê? Porque ele começa a valorizar e reconhecer o outro. Então, esse outro, ele está presente mesmo não estando. Nesse nível, o que predominam? O que a gente chama de expectativas interpessoais. Geralmente é aquela pessoa que obedece o sistema, obedece às leis, obedece às normas sociais e familiares. Então, esse nível pré-convencional é um nível assim, que uma pessoa que tenha um mínimo de reflexão ética e moral, ela já alcançou. Então, bom, se está na lei, eu não vou descumprir. Se está na norma do meu trabalho, eu não vou descumprir, né? Está lá no regimento interno da empresa que eu tenho que fazer tais e tais coisas, eu tenho que obedecer tais e tais normas, eu vou obedecer. Por quê? Porque está no regimento. Então, isso é o que a gente chama de nível pré-convencional. É o nível em que a maioria de nós se encontra, né? Esse nível pré-convencional. Pelo menos a gente espera que seja assim. O nível pós-convencional é o nível mais elevado, gente. Ele é o nível mais alto. E assim, toda a sociedade espera que as pessoas alcancem eles. No entanto, poucas pessoas são capazes de atingi-lo. O que prevalece nesse nível? O princípio, né? Olha só, a gente volta à palavra princípio, de que as pessoas não são meios. Isso é muito importante. Mas as pessoas, elas são fins. As leis e os sistemas, nesse nível, eles aparecem, na maioria das vezes, como injustos e precisam ser mudados. Então, nesse nível pós-convencional, é aquele nível em que a pessoa ela começa a refletir sobre a sua sociedade. Ela não só age corretamente, moralmente, eticamente, mas ela reflete. Será que essa moral está correta? Será que essa maneira como as pessoas se relacionam está realmente correta? Então, a partir dessas reflexões, a moralidade vai mudando. Por exemplo, quando a gente começa a refletir sobre a condição da mulher na sociedade, a condição da criança, do idoso,
idoso? Será que é correto tratar o idoso como nós estamos tratando? Na nossa moralidade até hoje foi, mas será que é isso mesmo, né? Então essa reflexão ela também vai se ampliar para o nível, por exemplo, da natureza, né? Como que o homem está se relacionando com a natureza? Será que essa é a maneira mais ética e mais moral? Mesmo que nós não estejamos falando de outras pessoas, mas nós estamos falando de um espaço em que as pessoas vivem, né? Então esse é um nível bem elevado, é o nível esperado, né? E eu espero que depois dessas nossas aulas a gente busque esse nível, é uma busca mesmo, todos os dias a gente tem que buscar ter uma moralidade com nível elevado, de preferência esse pós-convencional. Bem, nem toda mudança moral equivale a um progresso moral, né? Então existem critérios para avaliar o progresso moral. Então, mudar a moral não quer dizer que houve um progresso, que houve uma melhoria, né? Às vezes, essa ampliação da esfera moral, ela acontece, né, exclusivamente por uma obrigação moral, mesmo autônoma, ela está ligada a algumas outras questões, como é a questão da religião, né, da sociedade em que nós vivemos, os grupos que nós fazemos parte. Por exemplo, a religião, né? A pessoa diz assim, bom, eu não vou fazer isso porque de acordo com a igreja, de acordo com o pastor, de acordo com o padre, eu não posso fazer. E eu não faço porque eu faço parte dessa religião, então eu não ajo dessa maneira. Então quer dizer que se você sair, não fizer mais parte da igreja, você vai agir dessa maneira? Qual é o princípio que você está buscando, né? Então, o que houve aí? Uma mudança de moralidade. Mas não houve um progresso, né? Não houve uma verdadeira evolução. Porque a evolução seria uma autonomia. Não, eu não faço isso porque é errado. Independente de qualquer coisa, eu busco esse princípio. Se eu estiver na igreja, eu não faço. Se eu estiver fora da igreja, eu continuo não fazendo. Não é a igreja que vai definir o que eu faço ou não. Não é a escola que vai definir o que eu faço ou não. O que vai definir o que eu faço ou não sou eu mesmo, enquanto sujeito moral, enquanto sujeito consciente, responsável, livre e autônomo, né? Isso sim é um progresso moral. Então é importante a gente saber isso, tá? Então nós estamos buscando o quê? Um caráter consciente e livre da ação. Isso a gente pode identificar como um progresso, como uma evolução. Isso também vai estar relacionado com o grau de articulação entre os interesses coletivos e os interesses pessoais. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não vou fazer a coisa certa simplesmente porque eu quero atender a um interesse meu, né? Eu vou fazer porque eu tenho que articular os meus interesses com os interesses coletivos, com os interesses da sociedade. Como um sujeito que vive em sociedade, eu tenho que estar o tempo todo pensando em mim. É claro que a gente não vai deixar de pensar na gente, mas nós temos que pensar na sociedade que nós fazemos parte, né? Será que essa minha escolha, ela vai ser a melhor escolha, tanto para mim quanto para a sociedade? Então, a gente tem que buscar essa articulação aí. Então, com relação ao sujeito ético e moral, nós poderíamos falar muito mais coisa, né? É algo que a gente pode discutir bastante, mas a gente está trazendo essas informações para vocês e a gente vai falar um pouco também das concepções éticas na sociedade ocidental, né? Como que no decorrer da história da sociedade ocidental a gente vem refletindo e construindo essas consciências morais, vamos dizer assim, né? Essas mudanças na moralidade e na ética, ok? Então vamos para as nossas concepções éticas, né? A simples existência de uma moral não significa a presença explícita de uma ética, nós já falamos isso. Isto é uma reflexão, né? Isto é, uma reflexão que discuta e interprete o significado dos valores morais. É isso que a gente vai ver nessas concepções, né? Qual é a reflexão
e a interpretação dos significados dos valores morais. A ética vai estar fazendo isso no decorrer da história, e o professor David vai falar um pouco para a gente sobre a concepção grega da moral, ou a ética grega. Isso. Dentro dessa perspectiva, a ética racionalista é o que nós vamos perceber bastante dentro do nosso contexto, tanto de sociedade quanto contexto existencial propriamente dito, né, que é aquilo que se pensou há muito tempo atrás e ainda nós conseguimos pensar ainda nos dias de hoje. Olha só, para a gente ter o conceito aí, ética racionalista está relacionado à virtude que resulta do trabalho reflexivo, ou seja, a virtude resulta no trabalho reflexivo da razão, da sabedoria, do controle racional, dos desejos e as paixões, ou seja, o sujeito ele é constituído dessas características que fazem com que o processo de conhecimento, o processo de avaliação que ele faz da sua realidade, faça com que ele consiga refletir a sua própria realidade, fazendo com que ele tome as ações a partir daí, ou seja, a razão nesse momento, para os gregos e para nós, é algo que vai regir as nossas ações e durante o nosso processo de vida de conhecimento é algo que vai discernir tudo aquilo que nós queremos. No próximo slide nós temos aí o conceito de Platão, né? Ética racionalista grega. Para Platão, alcançar o bem se relaciona com a capacidade de compreender o bem. Às vezes é até difícil de compreender o que ele quer dizer, mas é muito simples. Para Platão, as ações do homem devem ser regidas pelo entendimento do próprio sujeito, ou seja, ele vai ter que discernir a sua ação e essa ação faz com que ele tome as suas ações a partir daquilo que ele tem o conceito de bem ou de mal, de ruim ou de bom. Ainda em Platão, o conceito de autocontrole, que para Platão é autocontrole, mas que depois em Aristóteles nós vamos chamar de meio termo, né? E assim, o homem deve, para Platão, governar a si mesmo, ou seja, ele não tem ou ele não deve agir por impulsos ou por imprudência. Esse sujeito ele deve agir sempre no seu autocontrole, que nós vamos chamar depois em Aristóteles de meio termo. As virtudes se identificam com a sabedoria, né? E o vício com a ignorância, ou seja, o discernimento vai fazer com que o homem comece a ter as suas ações a partir de um conceito de sabedoria, que é aquilo que nós vamos ver posteriormente. Mas só para discernir o homem virtuoso, ele vai saber tomar suas ações a partir de um conceito de sabedoria, e o vício ele vai a partir de um conceito de ignorância que Aristóteles vai definir depois. Em Aristóteles ele é um sujeito que para a filosofia foi fundamental e que vai nos dar um conceito mais racionalista sobre aquilo que ele vai dizer. Ou seja, o homem busca sempre a felicidade, aquilo que nós chamamos de ética eudaimônica. A felicidade tem um fim em si mesma. O que ele quer dizer com isso? A felicidade ela não está relacionada aos prazeres ou riquezas, né? A felicidade para o homem, para o conceito de Aristóteles, ela sempre vai estar relacionada naquilo que é o fim dela. Ou seja, nós vivemos uma vida voltada para as nossas riquezas, para os nossos prazeres ou para uma felicidade posterior com aquilo que nós fazemos. Essa é a pergunta de Aristóteles no momento. Fazer com que nós vivenciamos uma vida que tenha no fim dela a felicidade plena. Um outro conceito que é bem claro de Aristóteles, que é a ética teleológica, o telos é o fim, né? Que é o fim. Qual é o fim para Aristóteles? E qual o fim para Aristóteles tem para a sociedade também? O fim do homem e o fim da sociedade nada mais é que a felicidade, ou seja, a felicidade em si mesma faz com que o homem seja virtuoso. Ainda nesse conceito, nós temos a virtude não inatas, ou seja, o que quer dizer inato? Inato é aquilo que nós não nascemos
com a ideia, por exemplo, o conceito de conhecimento ou o conceito daquilo que nós aprendemos na empresa, ele vai se construindo com o passar do tempo, ou seja, com as repetições das ações que nós tomamos. Ou seja, todas as ações e todo o conhecimento que nós adquirimos, nós só adquirimos porque nós repetimos ele. Então Aristóteles vai dizer que você não nasce com a virtude, você aprende a ter esses conceitos e aprende a ter também esse conceito de sociedade que a virtude faz com que o homem tenha. Conforme a necessidade e conforme a sociedade vai empregando, o sujeito vai tendo dentro dessa capacidade, deixando de lado a ignorância e começa a aprender um outro conceito de virtude, que é, ou seja, adquirir através da experiência e através da repetição. A ação correta deve sempre evitar os extremos, moderação ou temperança, a característica do indivíduo ético. Aquilo que eu falei no início, né? O sujeito ele tem que agir dentro da capacidade e dentro daquilo que nós chamamos de meio termo. Se o sujeito, o indivíduo, não agir dentro dessa capacidade ou não agir dentro desse meio termo, ele vai fazer com que ele seja um sujeito imprudente, um sujeito impossível, um sujeito que não tem o discernimento das suas ações, faz com que nós não tenhamos o conceito de virtude. O conceito de virtude para Aristóteles é muito importante porque faz com que nós tenhamos essa perspectiva de sujeito. No segundo momento, nós vamos ter aqui o conceito de virtude. Virtude é uma disposição para querer o bem. Olha aí, está bem claro o que é virtude nesse momento, que resulta em um hábito e não de atos ocasionais e fortuitos. Ou seja, nós temos a partir de agora um conceito de virtude que vai levar o homem a um bem comum, que é a felicidade em Aristóteles. Ainda nós temos aí o conceito de virtude do latim, que é, ou seja, o vi. O que é o vi? O vi significa homem no latim. O varão viril, o homem viril, o homem correto, né? Virtus, poder, força e capacidade. Então, se a gente junta essa palavra, nós temos o quê? A junção de um sujeito que, para Aristóteles, caracteriza um homem de coragem, um homem de honestidade, um homem generoso, um homem amigo, e a justiça e a temperança. Então, são elementos que, constituídos um do outro, faz com que o homem tenha um conceito de virtude e um conceito de felicidade afim. Ok. Então, só comentando um pouco a respeito da virtude em relação ao sujeito moral, ao sujeito ético, né? Que o sujeito moral e o sujeito ético, ele é um sujeito virtuoso, né? Porque ele está sempre buscando essa virtude. E a virtude, como nós vimos aí no conceito, ela vem do latim a ideia de poder, de força. Então, quem é esse sujeito moral virtuoso? É aquele sujeito que tem a força suficiente, né, para lutar, vamos dizer assim, contra os seus impulsos, contra os seus desejos, aquela ideia de vontade que nós trouxemos. Então, o sujeito virtuoso é aquele que tem que ter força para ter coragem, né? Tem que ter força para ser generoso, tem que ter o poder da generosidade. Então, como Aristóteles disse, é um exercício, é diário, né? Em todas as situações. A virtude, ela vem com esse exercício diário, né, da busca de princípios éticos e de agir a partir desses princípios. Bem, essas foram as concepções que nós vimos da Idade Antiga, ou da Grécia Antiga. Agora a gente está trazendo para vocês aqui a ética moderna, ou seja, concepções éticas que se desenvolveram na modernidade, né? A primeira que nós trazemos para vocês é a ética utilitarista, que é uma reflexão sobre os valores e normas morais baseados no pensamento, né, de alguns filósofos, especialmente de Stuart Mill, né? E qual é o princípio dessa ética utilitarista, né? É justamente agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar e felicidade, e o mínimo possível de dor e de sofrimento,
né? Veja que essa ética utilitarista da modernidade é uma ética que traz a ideia para a gente de que nós temos que estar o tempo todo buscando o melhor para a maior parte, para a maioria das pessoas, vamos dizer assim. Ela é uma ética que foi muito criticada, porque ela não leva em conta todas as pessoas, mas a maioria, né? Então, é pensar assim, bom, o que nós vamos fazer nessa determinada situação? Vamos ver o que atende a maioria, né? Só que quando a gente atende a maioria, a gente deixa uma minoria fora, né? E quem vai decidir que maioria é essa, vamos dizer assim, né? Quem vai decidir quem vai ser atendido nessa perspectiva, né? Então, uma perspectiva, assim, que foi muito criticada, muito capitalista, vamos dizer assim, né? Até porque é uma perspectiva que surge aí, né? Juntamente com o sistema capitalista, ele vai se desenvolver mais ou menos ao mesmo tempo. E isso vai trazer essa ideia de que a gente tem que pensar na maioria e não no todo. Então, a ética utilitarista ela vai sempre trabalhar com essa ideia, né? Uma outra ética, também da Idade Moderna, é a ética de um pensador muito importante, que é Immanuel Kant, né? Foi o filósofo alemão do século XVIII, que é um marco aí na história da filosofia, na história da humanidade, nas reflexões a respeito da ética, que ele vai trazer a ética na perspectiva do dever, né? A ética como dever, ou seja, a deontologia. Para Kant, a ação moral ela deve ser autônoma, né? Isso aqui eu acho que vai coadunar muito bem com o que nós estamos chamando e falando hoje, que é a questão do sujeito ético, né? Nós já vimos que o sujeito ético, para ele ser ético, ele tem que ser autônomo, ou seja, ele tem que ser livre e ele tem que ser responsável, né, pelas suas ações. Então, isso são características da autonomia. Pois o ser humano, para Kant, né, é o único ser capaz de se guiar segundo leis que a própria razão humana estabelece. Então, vejam que é o máximo da autonomia, né? Porque para Kant, se nós vivemos em sociedade, se nós definimos a nossa moralidade, como nós falamos na aula passada, a moralidade ela é constituída socialmente e ela é constituinte também nas relações sociais. Ou seja, quem que define o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim? Não somos nós, não é a sociedade, não é o homem. Se nós, em sociedade, definimos as leis, definimos as normas, dizemos o que é certo e o que é errado, por que não fazemos o certo? Por que não fazemos, não agimos moralmente, né? Algumas vezes? Se nós dissemos que é certo, né? Então, isso é uma reflexão interessante que Kant traz para a gente. Essa capacidade humana de se autoguiar e, ao mesmo tempo, né, por que nós não estamos agindo moralmente ou eticamente, se isso foi definido por nós, né? Então, Kant vai continuar essa reflexão e ele vai dizer, né, que na medida em que o ser humano instaura as normas a si mesmo, ele tem o quê? Né? Que aí entra a ética do dever de Kant. Ele tem o dever de cumpri-las. Então, a gente não tem que agir não somente, né, aí Kant vai um plus ainda para a consciência moral, porque não é só uma questão de consciência, é uma questão de dever, né? Então, o que é esse dever? Esse dever, ele obriga a consciência moral, né? Essa consciência moral, ela é livre. No entanto, ela também é obrigada, né? Ela é obrigada por quê? Porque eu tenho que ter essa consciência moral para decidir o que fazer ou não fazer, mas, ao mesmo tempo, eu tenho o dever de agir corretamente, né? Deve agir sempre conforme o dever e por respeito ao dever. A gente vai entender um pouco melhor aqui quando Kant traz as suas máximas morais, né? Porque a gente pode perguntar,
nós podemos nos perguntar, mas o que é agir conforme o dever, né? Como é que eu vou saber o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, mesmo tendo a moralidade, uma vez que eu tenho que refletir sobre essa moralidade? Então, Kant traz umas máximas para a gente, ou seja, ele traz algumas ideias que nós podemos segui-las e, a partir daí, acertar, né? Então, a primeira máxima de Kant, ele diz: age de tal maneira que trates a humanidade em ti e nos outros como um fim e não como um meio. A segunda, né, ele vai dizer: age como se a máxima de tua ação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. E, a partir daí, a gente pode identificar o imperativo categórico, né, de Kant. Eu vou voltar um pouquinho aqui nessas máximas, só para a gente falar um pouco dessa questão da lei universal, né, que eu acho importante para o nosso entendimento de Kant. Para Kant, né, quando ele diz age de maneira tal que a tua ação ela valha para você e para os outros, né, ele está dizendo que nós temos que, bom, será que se é aquela coisa de você se colocar no lugar do outro, né? Será que se fosse eu gostaria que fizessem isso comigo, ou que a ação fosse essa, ou que a reação fosse essa? Então, essa é uma das máximas, não é a única, né? E depois, na segunda máxima, ele fala que nós temos que ter os outros como um fim e não como um meio, né? Nas nossas atividades, a gente vai refletir um pouco sobre essas máximas de Kant. Então, o que é ver o outro como um fim e não como um meio? Um exemplo que a gente pode dar é a nossa relação política, né? Os políticos, quando eles estão buscando os nossos votos, eles estão nos usando como fim ou como meio, né? Eles estão querendo se eleger porque o fim deles é o bem social ou o fim deles é um bem individual, né? Ele está usando as pessoas como uma finalidade, buscar o bem para todos, ou como um meio para alcançar o poder. Então, isso é uma reflexão que Kant nos traz, né? Nós não podemos agir de forma que as pessoas sejam meios. Não, as pessoas sempre têm que ser fins. Então, a minha amizade, por exemplo, com fulano, eu tenho um amigo porque a minha finalidade é a nossa amizade. E não porque ele pode me oferecer isso ou pode me oferecer aquilo. Não, vou manter essa amizade porque a minha finalidade é outra. Não, a finalidade da amizade tem que ser a própria amizade, nesse sentido, né? Então, o imperativo categórico, de Kant também ele vai trazer o que a gente chama de imperativo categórico, né? Ele vai dizer que o imperativo ele não admite hipóteses, né? Ou se, então, não pode ter hipótese. Por quê? Porque é o dever. Então, eu não posso ter dúvida. E se isso, e se aquilo? Não, né? Ela é incondicional. É uma lei moral interior. Eu já trago essa lei comigo. Eu não posso ter dúvida, né? Eu não posso titubear. Então, quando a gente se pergunta, por exemplo, o que eu posso fazer? Que é uma pergunta que a gente pode se fazer no dia a dia. O que Kant vai dizer? Tudo aquilo que qualquer outra pessoa possa fazer, desde que isso não prejudique o ser humano, né? Que eu sou, ou seja, não prejudique você mesmo e nem os outros seres humanos, as outras pessoas. Então, isso é um imperativo categórico, né, de Kant. Isso é um imperativo que ele traz. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Você deve fazer tudo aquilo, né, que lhe faça bem, mas que faça bem também aos outros, né? Existe aí não um ditado, né, mas um pensamento que a gente tem, né, nas reflexões éticas, que a gente vai encontrar na Bíblia também, né,
em algumas religiões, né, algumas máximas também, assim como Kant traz essa máxima, né? A máxima, por exemplo, amai aos outros como a ti mesmo, né? É mais ou menos essa a máxima que Kant traz aqui também. Hegel é um outro pensador moderno também, que vai trazer para a gente uma outra concepção ética, que é a ética como produto da cultura, né? Para Hegel, o ser humano é um ser histórico, a cultura age sobre o ser, né? Determina o seu ser e, portanto, molda o seu caráter. Vejam aí que em Hegel, né, não existe autonomia. Não é o próprio sujeito que vai definir a sua ética, a sua moralidade, mas é a sociedade, né? Quando ele fala que essa moralidade ou esse sujeito, ele vai ser constituído a partir da cultura e a partir da história. Então, é uma concepção bem diferente da de Kant. Então, desse modo, são as instituições que vão determinar a vida ética ou moral dos indivíduos, e não o próprio indivíduo a partir do dever, como em Kant, né? Para Hegel, a vida ética implica em uma concordância, isso aqui é muito interessante, entre a vontade coletiva, né, e a vontade individual. Então, os sujeitos, eles são constituídos historicamente, socialmente, e existe uma concordância desses sujeitos, né, em relação à moral que está sendo constituída socialmente. Então, para Hegel, não existe essa individualidade, vamos dizer, essa autonomia do sujeito ético. Ele é um sujeito que é constituído historicamente e culturalmente. Bem, então, a partir desses conceitos que nós trouxemos, dessas concepções, né, nós trouxemos o conceito de sujeito ético, sujeito moral, a reflexão de como nós podemos estar exercitando essa ética no dia a dia, né, a partir também da teoria de Aristóteles, de que a virtude, ela é um exercício, ela é aprendida no cotidiano, né, nas situações. E aí nós também identificamos as concepções éticas modernas em Kant, que traz os imperativos categóricos, as máximas das quais nós podemos utilizar, e a ideia de que a ação ética ou moral, ela é um dever do ser humano, uma vez que o ser humano constitui a sua própria moralidade. E também trouxemos a ideia de Hegel, que vai nos dizer que este sujeito, ele é constituído historicamente e culturalmente. Então, a partir dessas ideias que nós trouxemos, vocês vão desenvolver agora as atividades em sala de aula, e nós retornaremos, para o nosso debate, ok? Até mais. Olá, vamos voltar aqui para as nossas reflexões, né? Agradecer a participação dos polos. Nós estamos com uma participação muito boa, de pelo menos 13 polos. Eu já dei uma olhada aqui nas respostas, achei muito interessante. Achei que a nossa aula produziu bastante hoje, né? Vamos ver a primeira questão. Haja de tal modo que a máxima de sua ação possa sempre valer como princípio universal de conduta. Haja sempre como se fosse simultaneamente legislador e sujeito na República das Vontades. Haja sempre de tal modo que trate a humanidade, tanto na sua pessoa como na do outro, como fim e não como meio.
A partir dessa citação de Kant, nós trouxemos 4 questões para serem refletidas. A primeira questão, né, explique em que sentido o sujeito moral não significa o mesmo que um sujeito ou que um simples indivíduo, né? Em que sentido que um sujeito moral não significa o mesmo que um simples indivíduo. Vamos ver, professor David, as respostas dos nossos polos. Vamos lá. Na semana passada já houve uma participação maciça dos polos, inclusive eu ressaltei a importância da participação do chat aqui nas questões que nós vamos fazer no nosso exercício. E hoje, assim, fiquei muito, mas muito feliz mesmo pela participação de todos nos polos e nas conversas. Confesso que não vai dar para ler todas, mas nós selecionamos algumas e vamos ler essas que foram selecionadas aqui. Dos alunos de Espigão do Oeste, a Rosiane e o Cássio responderam na questão 1. Por que o sujeito moral visa o bem social do outro? Ou o simples indivíduo é apenas a parte, não menos importante que o todo? Está correto. O aluno Ivo de Colorado, inclusive o Ivo já participou em várias questões aqui, mas ele continua participando, isso é muito importante também. O indivíduo age de acordo com os princípios éticos, onde busca o bem com fim para si e para a coletividade, age pensando em si. Esse aluno, agora um relato da tutora, esse aluno diz o seguinte: pelo chefe agimos de um modo e longe agimos de outra maneira, ou seja, os sujeitos eles sempre vão agir conforme a sua necessidade, querendo ou não, está correto no modo de pensar. A Cleonice, o Jedson e a Antonielli de Cerejeiras responderam o seguinte: o sujeito moral implica em atuar segundo uma regra de uma convivência, regido por costumes sociais, enquanto um simples indivíduo age conforme a sua consciência e princípios, que ele mesmo acredita em ser certo. A Valdiane de Alto da Floresta diz o seguinte: o sujeito moral segue as regras e as leis da sociedade, sempre o indivíduo simples, nem sempre surgiu, segue as suas próprias normas. Quer comentar, professora? Eu achei muito interessante as respostas, vi que o pessoal prestou bastante atenção aí, né, nessa diferenciação, porque o indivíduo, todos nós somos indivíduos, mas nem todos exercitamos a nossa ética, né, buscamos conhecer a moralidade, agir a partir da moralidade, e é no momento em que nós decidimos, né, a gente faz uma decisão, olha, eu vou agir a partir da moralidade, ou eu vou buscar os princípios éticos. Então, a partir dessa decisão, a gente começa a passar por aquelas etapas que nós falamos, né, do sujeito ético ou sujeito moral, e essa passagem é muito interessante, né? É muito, eu acho assim, né, pessoalmente falando, em todas as circunstâncias eu busco estar refletindo sobre a moralidade, e eu vejo que isso faz uma diferença na nossa vida, faz uma diferença na vida das pessoas que estão próximas de nós, né? Quando nós desenvolvemos essa capacidade de nos colocar no lugar do outro, né? De pensar o outro a partir dele mesmo, a partir das suas necessidades. Então, esse pensar no outro não é pensar como se eu estivesse pensando em mim, não é isso. É pensar como se eu estivesse pensando nele, a partir dele, a partir das suas necessidades, né? Quem é essa pessoa? Quais são as necessidades dele? E como que eu posso contribuir para que essa pessoa viva melhor? Porque geralmente a gente faz o inverso, né? Quando a pessoa fala, se colocar no lugar do outro, aí você, se fosse eu. Não, não é se fosse você. Se fosse essa pessoa mesmo, né? Sendo quem ela é. Então, pensar no outro é pensar nele a partir dele mesmo, que é o que a gente chama de alteridade, que é um tipo de ética que a gente vai ver na próxima aula. Vamos à segunda questão. Dê um exemplo de situação em que agimos segundo uma moral heterônoma. Vamos ver os exemplos que tem aí, professor David. Aqui também tem respostas muito interessantes. Fica aqui uma ressalva para Ariquemes, representada pelo Edmar, né? Na resposta B, ele diz o seguinte: podemos citar um nível pré-convencional, que é quando não praticamos
o sentido da ética ou a moral. O Douglas de Cerejeiras responde: é quando a pessoa precisa de outra para fazer o que é certo. Por exemplo, se não tem ninguém olhando, jogar lixo em qualquer lugar. A Valdiane Ana Lúcia de Alta Floresta diz o seguinte: no trânsito é proibido beber, mas muitas vezes, por falta de fiscalização, bebemos e dirigimos. Esse exemplo do trânsito é muito interessante porque quando a gente está no trânsito, a impressão que nos dá é que as pessoas que estão, especialmente dentro dos carros, eu acho que elas acham que o carro é como se fosse o anel de Giges, né? Elas ficam invisíveis, porque você está andando e de repente o carro da sua frente, a pessoa joga um lixo pela janela, né? O exemplo do lixo que eles deram. Como se como se ele não estivesse na sociedade, né? Ou seja, ninguém está me vendo, ele se sente invisível dentro do carro, por isso ele joga. Talvez se ele tivesse a pé, né, bastante visível, talvez ele não jogasse. Então isso é um exemplo muito forte mesmo dessa moral heterônoma, né? Gostei muito do exemplo. Vamos à questão C. Dê exemplos de situações em que as pessoas são usadas como meios e não como fins. Vamos lá, professor. Isso. Nós temos a contribuição do Ivo, de Colorado. Diz o seguinte: a classe política tem agido priorizando a si mesmo e não a coletividade. Os alunos Ricardo, Lume e Rosângela, de Espigão do Oeste, diz o seguinte: o político, querendo se eleger, coloca as pessoas que têm preferência em seu lugar. Por exemplo, a grávida, o idoso e assim por diante. Entendi. Ainda nessa questão do Ricardo e da Rosângela, ele quer dizer o seguinte: penso eu que seja, o político querendo se eleger, ele coloca as pessoas que têm preferência em seu lugar. Eu acho que ficou meio aberto essa, que foge um pouco da nossa compreensão no sentido de contextualizar ela na questão. Mas eu acredito que, o que ele quer dizer com isso? Que o sujeito, o político em si, ele quando quer se eleger, quando quer algo para si mesmo, ele acaba usando de outras pessoas. Acaba colocando desse sujeito para se prevalecer diante da situação. Eu acho que foi isso que eles quiseram dizer nessa questão. Isso, são essas duas contribuições. São essas duas? Eu queria chamar a atenção nessa questão C, né? Usar os outros como meios e não como fins, porque a primeira coisa que vem à nossa mente, né, nessa sociedade que a gente vive, é a questão política. Mas eu queria que nós voltássemos para nós, né? Em que situações eu, né, vejo as pessoas como meio e não como fins. Eu acho que se vocês fizerem essa reflexão, vocês vão encontrar dentro de casa mesmo, né, os seus irmãos, os seus pais, a sua mulher, o seu marido, né? Será que não tem situações em que você está usando essa pessoa como meio e não como fim? Né? Quando você quer que só ela atenda às suas necessidades e você não atenda às necessidades da outra pessoa, isso é muito forte numa relação entre pai e filho, uma relação entre marido e mulher, né? Até que ponto eu estou usando o meu marido, né? A relação com o meu marido como fim, a minha relação enquanto filho com a minha mãe, com meu pai, enquanto fim e não como meio, né? Porque eu preciso deles para viver, ou porque, né, a finalidade da nossa relação de pai e filho, né, é de amor, é de generosidade, é de companheirismo. Até que ponto eu estou sendo companheiro do meu irmão, do meu pai, da minha mãe? Então, eu sempre gosto que a gente volte, não fique nessa sociedade macro só, né? É fácil olhar para o outro, olhar para o político e dizer que ele usa todo mundo como fim. Mas será que eu também não estou fazendo isso no meu dia a dia? Né? Eu coloco aí essa reflexão para vocês, ok? A questão D. Dê um exemplo de situação em que agimos conforme uma moral autônoma, conforme o dever, né? Refletindo aí o que Kant nos diz. Isso. Nós temos aqui uma outra participação de Eric Emes, que hoje está participando ativamente, do alunos Jaime e Anderson. A moral autônoma é agirmos conforme o livre-arbítrio. Um exemplo
não fazer a tarefa de ética profissional. Muito bem. Depois a Valdiane Ana Lúcia de Alta Floresta disse que quando voltamos de forma consciente, quando vamos à igreja também. Ok. Temos essas duas contribuições aqui na 4. Temos mais uma que está aqui. Essas duas. Quer fazer algum comentário, professor? Isso, podemos sim. Essa do Jaime e do Anderson é muito interessante no sentido de que se nós nos propomos a fazer algo que é válido não só para nós e não só para o coletivo, eu tenho que fazer de forma correta, fazendo com que a minha atividade ou aquele exercício que venho a fazer sobre aquilo que proponho a fazer acaba sendo válido não só para mim também como para os outros, ou seja, eu posso fazer para mim e posso também ajudar os meus colegas. Quando a Ana Lúcia e a sua colega fala sobre a forma de voto consciente, faz com que nós pensemos também no conceito de ética e de moral, aquilo que nós aprendemos com passadas experiências, fazendo com que nós possamos agir conforme as nossas necessidades, ou seja, conforme aquilo que eu tenho como um princípio moral. O princípio moral faz com que eu tenha um regimento que faz a razão prevalecer sobre aquilo que a ideia quer, muitas vezes. Muitas vezes a ideia quer algo, a razão quer outra, mas o discernimento fazendo com que nós pensemos racionalmente, através da moral, ao conceito de ética, ao conceito de moralidade no sujeito de conceito, acaba fazendo com que nós possamos agir eticamente e moralmente. Uhum. Ok. Eu gostaria de voltar aqui nesse slide anterior, onde a gente traz essa frase de Kant, né, essa ideia de Kant, quando ele fala aqui da máxima, né, como um princípio universal. Isso aqui, essa palavra universal, ela é muito, muito importante quando a gente fala de ética, né, porque nós falamos que a moral, ela é local e é social. E a ética, ela tende, né, ou ela busca uma universalidade. Então, por isso que quando a gente vai refletir sobre as questões éticas, a gente vai estar sempre refletindo em termos de humanidade, né? A gente não vai estar refletindo os princípios, buscando princípios a partir da nossa sociedade ou a partir da nossa moralidade, mas buscando princípios a partir da humanidade. Ou seja, em qualquer lugar que nós estejamos, nós vamos poder buscar esses princípios. Então, nós moramos aqui, né, na região norte, por exemplo, ou na região sul, nordeste, sudeste, e de repente a gente sai do Brasil, vai para uma outra sociedade, onde existe uma outra moralidade. E a gente pode fazer a pergunta que Kant nos traz, né, quando ele fala da máxima. E agora, o que fazer? Como agir? É por isso que Kant diz que é importante buscar essa universalidade da ética, né, não da moral, porque a moral ela é social e é local. Mas existe a ética, que é a reflexão dos princípios que vão nortear, vamos dizer assim, essa moralidade. Então, esses princípios é que tem que estar claro para a gente, né? O princípio, por exemplo, de quando eu penso em mim, eu tenho que pensar no outro também, né? O princípio de que nós vivemos em sociedade, o princípio de que existem coisas que são valorosas em qualquer lugar, seja na minha sociedade, em outra cultura, como por exemplo a vida, né? A vida ela é um valor máximo em qualquer lugar. O que nós valorizamos mais do que a vida? É difícil, né, a gente pensar em uma coisa que o ser humano valorize mais do que a sua vida. A gente está vivendo um momento aí, né, de tantas guerras, tantas lutas entre povos, e as pessoas estão lutando pelas suas vidas, né, estão migrando dos seus países, estão saindo dos seus países porque estão buscando uma condição de sobrevivência
né? Então, esse é um momento que eu vejo muito importante para que a gente possa desenvolver essa capacidade de pensar no outro, né? São oportunidades para que a gente possa exercitar essa ética. Então, essas questões que vocês responderam, achei muito interessante, que vocês já começam, né, a demonstrar esse pensamento coletivo, né, de que a ética, ela realmente ela ocorre numa coletividade, ela ocorre numa sociedade, nas relações sociais. Achei muito interessante isso, né? Professor David, alguma observação? É importante lembrar do conceito de autonomia, né? Que o sujeito ele é guiado pelas suas próprias ações. Ou seja, a partir do momento em que nós tentamos ter as nossas próprias ações, as nossas próprias razões, os nossos próprios conceitos, nós vamos conseguir tomar as nossas próprias ações através daquilo que nós chamamos de razão, discernimento da minha ação diante de alguma atitude. Ou seja, eu não vou mais agir conforme aquilo que a sociedade me obriga a fazer, mas sim aquilo que a razão ou discernimento faz com que eu tenha daquilo que eu tenho como conceito. E também o conceito de imperativo categórico, né? Eu poder fazer aquilo que eu pretendo fazer sem prejudicar o outro sujeito. Ou seja, Kant nos leva a refletir nesse sentido. A que ponto eu faço aquilo que faço sem adentrar no espaço do outro? Ou muitas vezes, até que ponto eu faço o que faço sem prejudicar o meu irmão que está do meu lado, aquele que trabalha comigo, aquele que tem um sentido de sociedade que faz com que eu componha tudo isso. Então, todo esse conceito, todo esse estudo, ele nos provoca ações, né? Provocar ações é o sentido que tem a filosofia e é o sentido que tem essa disciplina também. Provocar ações dentro de nós. O que agora vamos fazer com aquele conhecimento que adquirimos dentro dessa aula? Faz com que nós tenhamos uma situação reflexiva diante de tudo aquilo que nós vimos hoje, né? Acho que a disciplina não acaba por aqui, essa aula não acaba por aqui. Aquilo que nós vimos hoje, nós vamos levar para a nossa casa, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho e para tudo aquilo que nós pensamos em fazer diante daquilo que nós tomamos uma ação determinada e predeterminada pela nossa razão e pelo discernimento que temos daquilo que a sociedade nos deseja fazer ou nos inspira a fazer. Ok. Então, gente, eu acho que assim, a aula de hoje foi muito, muito produtiva, né? A gente pôde resgatar o que a gente trabalhou na primeira aula, trabalhar hoje nessa segunda aula. Na próxima aula nós temos algumas outras concepções que são concepções contemporâneas, que vão nos ajudar também, como o professor David, né? A gente já passa agora não mais a só pensar, né? A gente passa a agir a partir da ideia desse sujeito ético, né? Eu espero que a reação para essa nossa ação, né, de levar esse conhecimento para vocês, seja realmente a reação de buscar o agir ético em todas as circunstâncias. É importante a gente saber que ninguém é ético por natureza, ninguém nasce ético, ninguém nasce moral, né? Ser ético, agir eticamente, agir moralmente é uma escolha, é uma decisão, né, que nós fazemos, tanto no âmbito social quanto no âmbito profissional, né? Essa disciplina, ela tem esse objetivo de fazer você, enquanto profissional, refletir sobre a sua prática, né, no âmbito do trabalho, mas também ampliar isso para o social, né? Porque não tem como a gente dissociar a nossa vida social da profissional. A gente está vivendo entre pessoas o tempo todo. Então, a gente espera que a mensagem de hoje, né, se ecoe aí no decorrer da vida profissional de vocês, a partir da formação de vocês, ok? Obrigada, boa noite a todos, boa noite, professor. Boa noite a todos os polos. E ressalvo a importância de continuarmos discutindo os conteúdos das nossas próximas aulas. Agradeço a todos a participação maciça de todos os alunos, de todos os polos que participaram hoje. Convoque os colegas de vocês a provocações que a filosofia e que as nossas aulas nos trazem. Boa noite.